Você já olhou para o céu noturno e se perguntou qual o maior mistério do universo? Muitos diriam que são os buracos negros. Essas regiões enigmáticas do espaço-tempo têm fascinado cientistas e sonhadores por décadas. O que exatamente são eles? O que aconteceria se você caísse em um? E a pergunta de $1 milhão: o que tem dentro de um buraco negro? Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse abismo cósmico e desvendar alguns dos seus segredos mais sombrios. Fique ligado, porque a viagem vai ser alucinante. Primeiro, vamos ao básico. Um buraco negro não é realmente um buraco no sentido tradicional. É uma quantidade gigantesca de matéria espremida em um espaço incrivelmente pequeno. Imagine pegar uma estrela mas muito maior que o nosso Sol e comprimirá até o tamanho de uma cidade. O resultado é um campo gravitacional tão forte que nada, absolutamente nada, pode escapar dele. Nem mesmo a luz, a coisa mais rápida do universo. É por isso que eles são negros. Eles não emitem nem refletem luz, tornando-os invisíveis a olho nu. Os astrônomos detectam buracos negros de forma indireta, observando o efeito que sua imensa gravidade tem sobre estrelas e gases ao redor. Quando a matéria é puxada para um buraco negro, ela forma um disco de acreção, que gira em altíssima velocidade. Esse processo superaquece a matéria, fazendo-a brilhar intensamente em raios X antes de desaparecer para sempre. É esse brilho que os nossos telescópios conseguem ver. Existem diferentes tipos de buracos negros. Os mais comuns são os buracos negros de massa estelar, que se formam quando estrelas gigantes chegam ao fim de suas vidas e colapsam sob sua própria gravidade em uma explosão espetacular, chamada supernova. Eles costumam ter entre 5 e algumas dezenas de vezes a massa do nosso Sol. Depois, temos os gigantes, os buracos negros supermassivos. Esses monstros cósmicos são milhões ou até bilhões de vezes mais massivos que o Sol e acredita-se que existam no centro da maioria das grandes galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. O nosso se chama Sagitário A e tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. A origem deles ainda é um grande debate científico. Será que eles nasceram gigantes ou cresceram ao longo do tempo, engolindo estrelas, gás e até mesmo outros buracos negros? A ciência ainda busca a resposta definitiva. Agora, vamos à parte mais emocionante. O que aconteceria se você, hipoteticamente, caísse em um buraco negro? Bem, a sua experiência dependeria muito do tamanho dele. Se você caísse em um buraco negro de massa estelar, o fim seria rápido e, digamos, um pouco desconfortável. A força da gravidade na sua cabeça seria imensamente diferente da força nos seus pés. Essa diferença de força, chamada de força de maré, te esticaria como um espaguete. Esse processo, carinhosamente apelidado pelos cientistas de espaguetificação, rasgaria seu corpo em um nível atômico antes mesmo de você chegar perto do centro. Mas e se fosse um buraco negro supermassivo? A história é um pouco diferente. Como eles são muito maiores, a diferença na força gravitacional ao longo do seu corpo seria bem menos acentuada. Isso significa que você poderia cruzar o horizonte de eventos, o ponto de não retorno, relativamente intacto. O horizonte de eventos não é uma barreira física, é simplesmente o ponto no espaço onde a velocidade de escape se torna maior que a velocidade da luz. Uma vez que você cruza essa fronteira invisível, não há mais volta. Dentro do horizonte de eventos, a realidade como a conhecemos se desfaz. O espaço e o tempo trocam de lugar de uma maneira bizarra. Para um observador do lado de fora,
pareceria que você está congelando no tempo, ficando cada vez mais vermelho e escuro, até desaparecer no horizonte de eventos. Para você, no entanto, o tempo continuaria a passar normalmente. Você veria o universo do lado de fora acelerando loucamente, como se estivesse assistindo a um filme em alta velocidade. E para onde você estaria indo? Inevitavelmente para o centro. E aqui chegamos à grande questão: o que tem no centro de um buraco negro? De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, toda a massa do buraco negro está concentrada em um ponto de densidade infinita e volume zero, chamado de singularidade. É um lugar onde as leis da física que conhecemos simplesmente deixam de funcionar, a gravidade se torna infinita e o espaço-tempo se curva infinitamente. É um conceito que quebra a nossa mente. O que significa densidade infinita? Ninguém sabe ao certo. É aqui que a teoria de Einstein encontra seus limites. Para entender o que realmente acontece em uma singularidade, precisaríamos de uma nova teoria que unisse a relatividade geral, que descreve o universo em grande escala, com a mecânica quântica, que descreve o universo em escala subatômica. Essa teoria unificada, muitas vezes chamada de gravidade quântica, é o santo graal da física moderna. Algumas teorias especulativas sugerem coisas ainda mais estranhas. Será que a singularidade é uma porta de entrada para outro universo? Essa é a ideia por trás da teoria das pontes de Einstein-Rosen, mais conhecidas como buracos de minhoca. A ideia é que um buraco negro poderia estar conectado a um buraco branco em outro ponto do nosso universo, ou até mesmo em um universo completamente diferente, expelindo a matéria que o buraco negro engoliu. No entanto, a maioria dos físicos acredita que, mesmo que os buracos de minhoca existam, eles seriam incrivelmente instáveis e colapsariam instantaneamente se algo tentasse atravessá-los. Então, viajar para outro universo por um buraco negro, por enquanto, continua sendo matéria de ficção científica. Outra ideia fascinante vem da teoria das cordas. Alguns físicos que trabalham com essa teoria propõem que a singularidade não é um ponto, mas sim uma bola difusa de cordas vibrantes, uma espécie de fusbal quântico. Nessa visão, a informação sobre o que cai no buraco negro não é destruída, mas sim codificada na superfície dessa bola de cordas, como um holograma. Isso resolveria um grande problema da física chamado de paradoxo da informação, que diz que a informação quântica nunca pode ser destruída. Se a informação fosse para uma singularidade, ela desapareceria para sempre, violando essa lei fundamental. O conceito de que a informação é armazenada na superfície bidimensional do horizonte de eventos leva a uma ideia ainda mais radical: o princípio holográfico. Essa ideia sugere que todo o nosso universo tridimensional poderia ser, na verdade, uma projeção holográfica de informações codificadas em uma superfície distante de duas dimensões. É uma ideia de explodir a cabeça, mas que surge diretamente do estudo dos buracos negros. Eles não são apenas objetos estranhos no céu. São laboratórios cósmicos que testam os limites da nossa compreensão da realidade. Então, em resumo, o que tem dentro de um buraco negro? A resposta honesta é: não sabemos com certeza. A relatividade geral nos diz que há uma singularidade, um ponto de densidade infinita. A mecânica quântica sugere que algo diferente, talvez um fusbal ou outra estrutura exótica, deve acontecer para preservar a informação. E algumas ideias mais ousadas falam de pontes para outros universos. O estudo dos buracos negros continua a nos desafiar e a expandir os horizontes da ciência. Desde a primeira imagem de um buraco negro capturada pelo Event Horizon Telescope até a detecção de ondas gravitacionais de buracos negros se fundindo, estamos vivendo
em uma era de ouro da astronomia de buracos negros. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de responder a essas perguntas profundas sobre a natureza do espaço, do tempo e da própria realidade. Os buracos negros nos lembram que o universo é um lugar muito mais estranho e maravilhoso do que podemos imaginar. Eles são a prova de que ainda há mistérios profundos a serem resolvidos, esperando pelas próximas gerações de cientistas, pensadores e exploradores. E quem sabe, talvez um dia, a humanidade desvende o segredo final escondido no coração escuro de um buraco negro. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelo cosmos. Se você gostou de mergulhar nesse mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual mistério do universo você gostaria que a gente explorasse a seguir. Até a próxima!